Tem coisas que são típicas de quem é brasileiro. Boa tarde, boa tarde. Sejam bem-vindos ao Sofá do Enem. Eu sou o professor Antônio Guilherme, de História. Esse é o Felipe Ferreira, professor de Biologia. E esse é o Rafael Rezende, professor de História também. E a gente é o Sofá do Enem. Vou falar um pouquinho sobre o que é o nosso projeto. E a gente vai falar um pouquinho também dentro das nossas áreas. A gente vai bater um papo sobre tecnologia. Então, parece que eu estou competindo com o cara do lado. A vida é assim, professor. A competição. Então eu falo mais alto, tem problema, sou professor, sei falar gritando muito, bastante, já estou acostumado. O Sofá do Enem surgiu numa brincadeira nossa. A gente dá aula em cursinho aqui em Brasília e a gente teve a ideia de fazer uma live a partir de uma ação da agência de publicidade do cursinho. E aí a gente foi fazer então uma live brincando no Facebook para poder falar sobre os nossos temas prediletos, que são a biologia e a história. E aí nessa primeira live a gente fez uma aula sobre revolta da vacina. E aí eu falei sobre o contexto histórico e político. E o Rafael, a gente costurando sobre a história ali. E o Felipe, que é da biologia, falou sobre a importância aí, dessas doenças e até mesmo do combate a essas doenças, que foi o grande problema que vai gerar ali então a revolta da vacina. Então a gente foi batendo esse papo e a gente viu que aquilo era bem legal e o retorno da galera era bem interessante. E aí então a gente foi mantendo isso meio que numa brincadeira até dezembro do ano passado. E aí em dezembro do ano passado a gente resolveu transformar isso numa empresa. E aí então a gente formou uma página, a gente criou o canal, a gente passou a fazer isso corriqueiramente todas as quartas-feiras, transmitindo assuntos diversos aí, voltados para o Enem. A gente bateu um papo sobre vários assuntos já com jornalistas, com especialistas em várias áreas, com músicos inclusive, para poder falar de Enem. E aí essas pessoas se encaixavam no assunto justamente porque qualquer pessoa, qualquer assunto, pode ser Enem. Tendo em vista que a redação do Enem, ela é bem abrangente e a gente pode ter nessa redação vários temas, né? Pensando que ano passado, o tema da redação do Enem foi, por exemplo, intolerância religiosa. No ano anterior a gente teve a persistência da agressão à mulher, né? A violência doméstica aí persistindo e os mecanismos, inclusive, de se denunciar as agressões. Então esses assuntos todos, eles permeiam a sociedade e a gente poderia bater um papo. Não só na área das humanas e da redação e tudo mais, mas a gente também, sentaram no sofá físicos, químicos, vários biólogos, geógrafos, e a gente conversou sobre várias coisas de dezembro para cá. De lá para cá a gente também conseguiu ter uma certa notoriedade com várias coisas bem legais. A gente foi entrevistado pela TV Justiça, a gente foi entrevistado pela Rede Globo, já pelo G1, pela própria Rádio Globo. A gente foi entrevistado pela Transamérica aqui em Brasília, na figura do Daniel Zucco aí, que é um grande parceiro, um grande amigo. E aí então, que se tornou a partir do projeto na realidade. E aí então o Sofá do Enem tem sido aí, a gente já tem aí mais de 100 mil visualizações numa página do Facebook. E é uma coisa assim que a gente tem ficado assustado, inclusive, com a proporção. E aí a gente teve com o Thiago Jarju, que é o secretário de Trabalho e que é um dos grandes responsáveis aí pela realização da Campus Party Brasília. E ele esteve lá no sofá, bateu um papo com a gente e tudo, e sempre gostando muito do nosso projeto, sempre deu muito certo. E aí então a gente fala de Enem. O Enem, na realidade, tudo cabe no Enem. Tem uma premissa do Enem que é o seguinte: o candidato ele tem que ser um cidadão que vá construir, que vá somar na sociedade.
E aí então isso está dentro das questões e está dentro também da realização da redação. Nesse sentido, então, a gente consegue colocar praticamente qualquer coisa dentro do sofá do Enem. A gente veio para bater um papo de professor também. A gente veio para bater um papo sobre o que a gente faz dentro de sala de aula. Para falar, inclusive, sobre tecnologia. Eu que sou historiador, entendo como tecnologia toda a destreza do ser humano em transformar o meio. E isso vai desde do momento em que o ser humano aprende a polir a pedra para fazer daquilo ferramenta. E aí então a gente passa a ter ali o homem das cavernas, né, os nossos primatas, os nossos parentes aí, os que nos antecedem. A gente tem o Homo habilis fazendo então várias ferramentas com pedra e com madeira, claro, também. E aí então essa transformação do meio, ela é muito importante para que logo em seguida a gente tenha uma grande revolução, que é a revolução agrícola. A revolução agrícola, o homem vai controlar então o plantio. Ele vai controlar a natureza para fornecer alimento para ele. E aí a partir disso, claro, ele vai poder alimentar animais, inclusive. E ele vai fazer disso, vai surgir daí a pecuária também. Então, dominar a agricultura e dominar a pecuária, dominar a criação e reprodução de animais, é interessantíssimo para se manter alimentado e se manter, inclusive, numa localidade só. E aí, a partir do momento que esse ser humano consegue ficar, então, sedentarizado, diferente de sedentário, né? Sedentário é como eu tô e os meus amigos também, mas diferente disso, a gente vai estar, então, sedentarizado. A partir do momento que a gente não é mais nômade, aí surge a necessidade de resolver as tretas. Porque os seres humanos vivendo em comunidade, a gente precisa ter os acordos bem firmados. Então esses acordos vão ser os códigos de conduta. E esses códigos de conduta formarão Estado. E aí então a partir disso a gente tem cidade, a gente vai ter o conceito de unidade política e é o conceito de poder, inclusive. Então a partir daí, a partir de uma grande revolução tecnológica, a gente então passa a ter uma grande revolução no que é o homem, do pertencimento à sociedade. Então, logo depois, claro, a gente vai ter vários outros momentos marcantes da história do homem para a tecnologia em si. As navegações, abrindo aí, claro, os caminhos para o mar, que os ensaios daqueles portugueses, espanhóis, ingleses que enfrentaram os oceanos, os ensaios acontecem, claro, no mar Mediterrâneo. Então, a gente tem ali na navegação também um grande desenvolvimento tecnológico e, a partir disso, uma grande revolução também no jeito de se fazer política e no jeito de se viver. Meu querido Rafael, com certeza, vai falar um pouco mais aí sobre Revolução Industrial e aí é outro período aí. E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Rafael Rezende, sou professor de História. Estamos aí no sofá, em alguns cursinhos e rodando agora pela internet dentro da Campus Party. Estamos também expondo nos drops ali, fazendo uma transmissão que começou às 2 horas da tarde e a gente vai até às 20 horas com professores, com profissionais de outras áreas. Agora, por exemplo, tá a galera do Wi-Fi lá, fazendo uma transmissão lá com a gente e tudo vai estar na nossa página do Facebook, Sofá do Enem. Então, dando sequência a isso, falando das tecnologias, a formação do ser, formação da comunidade, nós temos um marco super importante que vem trazer o mundo como ele é hoje. Por exemplo, a Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial que nós temos no final do século XVIII, para o início do século XIX, nós temos uma nova tecnologia sendo transmitida. Tecnologia é o que vai marcar o tempo e um novo formato de você conseguir conviver em sociedade, né? E é isso que a gente está tendo aqui hoje. Na primeira a gente passa por um sistema onde você tinha um artesanato total. O artesanato para produção de alimentação, um artesanato para produção de uma ferramenta, um artesanato para você poder caminhar e ir para outro lugar, usando força animal ou a força do próprio homem. E aí você começa com uma máquina a vapor,
utilizando a máquina a vapor, aquele motor a vapor vindo ajudar o homem na sua produção. Você tem um sistema de manufatura colocado dentro de um certo lugar. Ali você tem uma transferência de força, uma produção em escala, sendo muito mais utilizada do que aquele artesanal. Ali a gente começa com um outro problema, digamos assim, que seria o quê? A fragmentação do seu conhecimento. Já que estamos numa Campus Party onde a gente tem palestras aqui de todos os tipos de veio. Ontem tinha um moleque ali que é o Teteus Bionic. Cara, eu fiquei assistindo a palestra dele, eu fiquei me sentindo, né? Não vou nem dizer aqui porque eu tô com o microfone. Então, foi isso que eu me senti. Um moleque de 11 anos que ele simplesmente gosta de astronomia e gosta de dinossauro, né, professor? Gosta de astronomia e dinossauro, um moleque de 11 anos. E aí ele fala, não, mas nos momentos de brincadeira eu também vou lá brincar. Aí quando eu estou brincando, eu estudo outras coisas, tipo física quântica. Cara, o moleque brinca estudando física quântica. Aí ele fala, não serve para nada. Mas serve para quando eu estiver num momento como este, que eu tenho pessoas aqui, eu vou poder conversar com alguém. Por quê? Porque ele não particionou o conhecimento dele. Ele quis estudar o que ele queria, ele se fortaleceu no que ele queria. Só que na primeira Revolução Industrial você começa a criar um sistema de fragmentação de conhecimento onde você não precisa mais fazer, por exemplo, um material inteiro, você só vai fazer uma parte daquele material. E nessa primeira Revolução Industrial você tem a máquina sendo embutida no meio dela. E a máquina, ela, claro, nesse início, ela foi muito mal vista. Por quê? Porque ela começou a tirar o emprego da galera. Uma máquina fazia um emprego de 10 homens. Então você tira esses 10 caras, bota uma máquina e essa máquina vai produzir para os 10 caras. Aí acontece um movimento chamado ludismo. Que é o quê? Os caras entravam nas fábricas, sabotavam as máquinas, para dizer que as máquinas não eram confiáveis. Para a galera que curte tecnologia até hoje, quem está utilizando tecnologia nova, vai dizer, isso daí é novo, não é confiável ainda, não. Isso aí vai substituir quem? Não é? A gente não passa por esse medo? Essa linha do novo, ele gera muito medo na sociedade. E aí você passa por esse sistema, acaba quebrando um pouco aquilo, as máquinas realmente elas influenciam aquilo, elas se instauram. Você tem uma segunda revolução industrial, qual que é a diferença de uma para outra? O tipo de tecnologia que é utilizada. Na primeira você tem máquinas a vapor, você tem um combustível apenas pelo carvão. E na segunda você já tem a energia elétrica. Na segunda você já tem um petróleo, você já tem um combustível à base de petróleo. As máquinas mais potentes, as máquinas mais complicadas, digamos assim, para quem não entende de mecânica. Mas uma máquina um pouco mais trabalhada, uma tecnologia nova. E nós passamos por esse sistema onde você vem com uma linha de produção pelo Fordismo. De Ford ele vem e cria um novo sistema de produção para você poder produzir mais e mais e mais e mais. Aí você fragmenta mais ainda o quê? O seu conhecimento. E agora você não precisa saber nem fazer o pé da cadeira. Agora você só vai precisar soldar uma parte. E muitas vezes você não vai saber para que você precisa fazer aquilo. E hoje na tecnologia a gente enfrenta esses problemas. Muitas vezes dentro das TIs, das cursos de tecnologia, não, eu sou só desta linha, deste tipo de programação, eu não sei a outro lado. Não, eu sou só do hardware. Eu sou dos softwares focados em um tipo de programa XYZ. E a gente tem até hoje esse particionamento de conhecimento. Né? Graças a esse novo molde de vida. E essas revoluções, elas vêm o quê? Trazendo uma nova forma da sociedade andar, produzir e conviver junto. Né? Daí nós temos uma terceira revolução industrial. Qual foi a terceira revolução industrial? Alguém tem ideia? Você tem a do conhecimento, mas abaixo da informatização do conhecimento. Você tem a década de 70, você tem Bill Gates, você tem Steve Jobs, as máquinas. Começa no final da segunda Revolução Industrial, com a Segunda Guerra Mundial.
onde você tem daqueles computadores para poder o quê? Ler os códigos dos outros, os códigos espiões, a questão da leitura, a diagramação daquela informação. E aí você tem na década de 60 os computadores sendo utilizados dentro da sua casa, criados para isso. Aí você tem essa informatização de informação, nós temos a terceira revolução industrial. Hoje nós estamos em qual? Na quarta revolução industrial e já estão discutindo que estamos caminhando para a quinta revolução industrial. Por quê? Qual que é a diferença de tecnologia da terceira para a quarta? Você tem a informatização da informação. Agora você tem o quê? A automação das máquinas. Você tem empresas que você não precisa de uma pessoa para chegar lá, ligar o botão, a empresa ela é toda automatizada. As máquinas elas já são todas programadas para fazerem tudo isso. E nós estamos ainda com essa discussão de surgir uma quinta por conta do quê? A inteligência artificial, onde ali você vai ter mais do que uma automação, onde a máquina vai fazer só o que está sendo programado. Não, ela vai ainda pensar e falar, não, isso aqui que está programado está errado. Então eu vou fazer diferente, porque o homem está falho. E aí a gente tem vários filmes que vão falar dessa linha, né? O mais clássico, creio eu, que seria o Exterminador do Futuro, onde você tem a máquina tomando conta e querendo acabar com o homem, porque o homem está errado. Então é por isso que tem um perigo, muitas vezes, um medo do novo. Essa tecnologia nova, ela gera um medo. Só que a gente, nessa Campus Party, a gente começa a ver o quê? Que essa tecnologia nova já está aqui. E a gente precisa utilizar mais, melhorar a nossa forma de adquirir conhecimento, tirar o preconceito do que é o novo e trazer isso para dentro das escolas. E é isso que a gente faz. A gente faz com que os nossos alunos, já que não saem do Facebook, a gente vai para o Facebook para conseguir levar conteúdo para os caras, né? E dentro dessa linha, professor, a gente mistura muito, né? Uma interdisciplinaridade, onde eu estou aqui na história, tem o professor Felipe de biologia e a gente se conversa. Enquanto ele está com conteúdo biológico, eu estou vindo com contexto histórico, o professor Guilherme ele vem com contexto aqui no Brasil também de história e vamos conversar e vamos fazer tudo isso, né? E dentro dessas tecnologias aqui, professor Felipe, eu já vi aqui impressoras que estão criando impressoras 3D com material orgânico. Para quê? Criação de órgãos para melhorar a situação do quê? De transplante. Para quem precisa desse transplante, difícil de você ficar naquela fila esperando alguém morrer para você ter um órgão para você. Não, eles vão criar agora numa impressora 3D. Né? Dentro da biologia, o que entra essa tecnologia, professor Felipe? Fala pessoal, boa tarde. Estamos aqui, né, felizes e contentes de estarmos na Campus Party Brasília 2017. Sou o professor Felipe Ferreira, professor de Biologia, e como o Rafa falou, a gente está interligado, conectando-se entre educação e tecnologia. Utilizando o nosso projeto, que é o Sofá do Enem, a gente parte para um ponto do seguinte: a necessidade de aprendizagem, a necessidade por conectar-se à informação. Vendendo o nosso peixe como professor, a gente utiliza o seguinte, que informação não vira conhecimento. Esse dado é muito importante. Por quê? Imagina que eu sou o professor, chego na sala de aula e começo a depositar nos meus alunos informações. Eles vão recebendo informações e vai chegar um dado momento que ele vai virar e vai falar assim: professor, o que eu faço com isso? Aí o professor olha, não sei, estude. Aquele professor que tem a capacidade de transformar informação em conteúdo, aí sim, o conteúdo vira conhecimento. E o que nós fazemos hoje é uma releitura e uma autoavaliação de como nós iremos tratar essa transformação de informação para conteúdo. Porque se eu chego na sala de aula e apresento somente informação para o meu aluno hoje, já não é o bastante. Informação ele tem em qualquer lugar. A sala de aula ela tem que ser um ambiente onde o aluno consiga colocar em prática esse conteúdo, aonde ele se apropriou dele. Apropriar-se é tornar-se próprio. Então nós do Sofá participamos de atuações onde nós vamos sentar e chamar quem? Chamar a galera prática, chamar o profissional, por exemplo, o engenheiro e o
um físico, e ambos irão trazer esses conteúdos de forma aplicável. Como o Rafael estava falando, a gente pensa muito numa questão mais ampla, ou seja, tecnologia e parece que saiu o gol ali de alguém. Mas olha só, transformar a tecnologia aplicável. O que é tecnologia? Tecnologia é uma ciência que surge para resolver problemas. Quando a gente fala de resolver os problemas, são as problemáticas do dia a dia. Então a gente está na sala de aula, aquela coisa toda. Professor, o que eu faço com isso? Vamos resolver problemas. E é isso que o Enem quer. O Enem quer que você consiga resolver os problemas que estão na prova. O Enem quer mensurar se você tem conhecimento bastante para resolver essas problemáticas do dia a dia. E o que a gente faz no nosso projeto? É isso, é trazer os problemas e trazer os professores para conectar-se a eles, para que esses conteúdos tenham uma significância. Eu falo muito o seguinte, que eu estou até hoje esperando aplicar Bhaskara. Eu aprendi Bhaskara, mas em nenhum momento até hoje eu a apliquei. Não quer dizer que não seja importante, não é utilizada por mim, mas para um matemático ela tem a sua significância. Então nenhum conteúdo é inútil. Depende de quem o aplica. E nós estamos aqui na Campus Party conectados, né, nesse network para falarmos disso, apresentarmos as formas, porque a grande inquietação hoje é para onde irá caminhar a educação, como conectar educação e tecnologia, como que nós faremos isso? Então, nós temos que repensar, sala de aula hoje, quadradinho, já não dá mais. Isso daqui é uma sala de aula de verdade hoje, onde nós aplicamos aquilo que nós trazemos de conteúdo, de conhecimento e de aplicação histórica. Então você chega para alguém, toda hora eu estou aprendendo alguma coisa, toda hora alguém tem algo a me ensinar. E eu, como professor, tenho que ser modelo de estudante para o meu aluno. Eu tenho que sentar ao lado do meu aluno e repassar para ele o quê? Não é o conteúdo mais, mas é como se pesquisa, como se estuda e como que eu vou aplicar esse conhecimento. É isso que nós temos que fazer, conectar a utilização com a prática. Ficar lendo livro, o livro é para depois. O livro não é para ser mais utilizado em sala de aula. O livro é para você utilizar quando você tiver que aplicar realmente as bases de referências teóricas. Quem disse isso? Quem falou aquilo? Segundo fulano, segundo ciclano. Ou seja, a tecnologia tem que estar aplicada na sala de aula para que haja o quê? Uma eficiência e uma conectividade com o futuro. E a gente fala muito o seguinte, né, Rafael e Antônio Guilherme? Nós precisamos nos transformar. E é isso que nós estamos fazendo com o Sofá do Enem. Nós estamos sendo, hoje, uma referência de transformação. Não chegamos no nosso ápice, não chegamos no nosso maior objetivo, que é fazer com que o nosso aluno possa ter a capacidade de escolher aquilo que ele quer. Ou seja, ele tem que ter a capacidade e a autonomia para saber decidir o que ele vai fazer com o conteúdo. E nós aplicamos isso de uma forma sensata e objetiva. Antônio Guilherme, quer fazer algumas considerações? Rafael também. Oi. Com relação à educação... Agora, você quer ficar sentadinho? Só vou beber aqui rapidinho. A educação realmente tem se modificado constantemente. A gente tem enfrentado como desafio a própria conduta do aluno dentro de sala de aula. O nosso aluno agora, a gente está dando aula e o cara está lá conectado e ele duvida do que você está falando e ele fala: professor, o que você falou foi em outra época. O que você falou não se aplica a isso, mas a isso. Anos atrás. E aí, o próprio professor agora, ele vai descer e vai ser mais humilde agora e falar: meu aluno, vamos construir junto. Ele tem que descer desse pedestal, ele tem que ser mais humilde, ele tem que se aproximar do aluno para construir juntos. Usando, inclusive, a ferramenta, a internet, a imagem, às vezes me parece, em algumas escolas, que utilizar imagens, utilizar vídeo, utilizar apresentação, utilizar até mesmo o som, me parece que é uma coisa de outro mundo. Eu sou professor de história, a minha professora de inglês tinha uma ferramenta tecnológica incrível, que era o radinho.
Aquele radinho de pilha com aquele CDzinho ridículo, chato. E aí então ela com aquele radinho já era bastante tecnologia. Aí agora todo mundo, o professor de biologia leva música, o professor de história leva música, o professor de geografia coloca um mapa em movimento e tá tudo na internet. O difícil agora é abrir a cabeça do professor e colocar esse software lá dentro. Porque o professor está acostumado a esticar o mapa lá na parede e se não tiver o mapa, travou a aula do cara. Ou e se o quadro, aluno né? virar e falar, não é isso, eu quero contribuir, ele não sabe fazer como aquilo acontece. Ele acha que é uma ofensa. Então, a revolução está acontecendo hoje dentro da sala de aula e a gente está favorecendo isso porque eu quero trazer o professor para o sofá do Enem e a gente falar da realidade dele, falar o que ele tem para contribuir e eu quero ouvir o que o aluno também tem. Qual é a dúvida dele lá do outro lado da tela, lá em casa. E essa é então a grande revolução. E é por isso que a gente faz as lives. Quando a gente chega, a gente fala assim, o que vocês fazem? Damos aulas de graça pela internet. Ah, mas tem videoaula no YouTube. Massa. Alguém aqui já conversou com algum youtuber assim ao vivo? E ele resolveu a questão ao vivo com vocês? Difícil, né? Às vezes ele tem que fazer um outro vídeo para responder a sua questão. O nosso não, é no momento. E outra, parafraseando aqui José Pacheco, que é da Escola da Ponte, ele simplesmente fala, me diz uma coisa que o aluno aprende em sala de aula que ele não pode aprender fora da sala de aula. Alguém aqui sabe? Existe alguma coisa que você só aprende dentro da sala de aula? E que não há possibilidade de você sair dessa sala de aula, daquele ambiente e aprender a mesma coisa? A educação, ela começa a ser transmitida aqui, ó. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês não estão aprendendo um monte de coisa aqui? Isso aqui é uma sala de aula, por acaso? Muitas vezes você está aprendendo muito mais aqui do que dentro de uma sala de aula. Dentro de uma sala fechada com um ar-condicionado, um computador ali, ó, batendo ali do lado, ou um quadro atrás. E o professor fica travado às vezes quando não tem quadro e pincel. Tem professores que a gente chama para o sofá, às vezes assim, vai ter um quadro? É a primeira coisa que eles chegam, né? Vai ter um quadro? Eles Não. querem um quadro, porque o quadro é onde ele pode expor, onde ele aprendeu. A formação do professor é, eu preciso de um quadro porque o quadro vai expor aquilo que eu sei. Se eu tirar o quadro do professor, tirar o livro do professor, ele, cara, lascou. Agora, pra onde eu vou? Eu vou ter que ensinar essas minhas ferramentas. Cara, vai no YouTube, velho. Um trabalho que é muito interessante. Faça com seus alunos, né, que tiver algum professor assistindo, peça para os seus alunos procurarem vídeos que contêm informações erradas. Eu faço isso. Vai lá no YouTube, pega um vídeo de biologia e pega as informações erradas e grava um vídeo corrigindo esse. É isso que nós temos que fazer. Nós somos caçadores de informação, de conteúdos. E o Antônio Guilherme sabe que a gente tem que trabalhar o quê? Fazer com que o aluno no Enem não procure o que está certo, mas o que está errado. A vida é assim. Nós atuamos como professores para fazer com que o aluno reflita sobre os seus erros. Quando eu entrego uma prova para o aluno, o mais importante não são os acertos, são os erros. E como que eu vou fazer para que o meu aluno entenda o que é a correção? Professor, o que eu errei? Você errou porque você utilizou conceitos errados para as perguntas. Então, na prova, mais importante não é saber as respostas certas, mas as perguntas. As perguntas que você vai fazer. Chamamos isso de aprendizagem significativa científica. Isso é o mais importante, que é o que a gente está tentando mostrar. A gente quer desconstruir a escola tradicional. Porque a gente fala muito que nós, pelo menos nós aqui que não somos velhos, somos clássicos. A gente estudou no século XX. Nós estudamos século XX. Nós nos formamos professores século XXI e lidamos com a galera do século XXI. Só que o nosso sistema educacional é do século XIX. Ou seja, nós temos só 2 séculos de atraso em relação à forma de transmissão de conhecimento. Né? E aqui eu tenho certeza que a gente consegue perceber que isso está muito atrasado. A gente chega para o pessoal assim, igual aqui, encontra o pessoal e vão falar assim, cara, vamos falar um pouquinho aqui no nosso canal de educação. Aí o cara fala, saí da escola na 8ª série. Eu falei, mas é isso que a gente quer saber? A gente só bate na escola. Aí os caras, não, então eu vou participar, deixa eu falar, eu quero falar. Por quê? Porque todo mundo teve uma Grease, ele fica lá lendo lá, Buracos de Minhoca, Steve Hawking, leitora de infância dele. Ou seja, na brincadeira,
E fazendo o quê? O que gosta. Agora na escola não. Você é forçado a tirar pelo menos a média, você deixar de estudar, por exemplo, as humanas, para ter que estudar exatas, para você passar na escola, para você ser alguém, porque você precisa de um diploma, né? Mas aí na tecnologia nós temos vários exemplos que você não precisa de diploma, né? Nós temos Bill Gates. Nós temos o papel inclusive, que qualquer coisa. Inclusive, deixa eu te falar uma coisa. Você acha que o Teteus Bionic ele precisa fazer curso de criatividade do Murilo Gun? Curso de criatividade. O Murilo Gun agora vai lançar o curso de humor para pessoas comuns que não querem ser humoristas. Aí você pensa, o cara tem que fazer um curso para ser criativo. Sabe por quê? Porque a criança dele foi podada. A criança dele está morrendo. Sim. E aí então o cara aprende a vida inteira a sentar e receber, quando muito, conteúdo, né? Recebe informação, um monte de informação. Aí, vai lá. Pra que eu vou usar isso? Não sei. Aí, sendo que hoje eu posso motivar, posso trazer para dentro da sala de aula, ou até mesmo fora dela, posso trazer várias ferramentas que são lúdicas e que são sedutoras. Porque a partir do momento que eu vejo um garotinho apaixonado por dinossauro, e aí esse cara, ele não recebe esse conteúdo, porque na minha disciplina, a gente começa a pré-história e não fala de dinossauro. Aí eu sei que a biologia fala isso aqui de dinossauro. Aí eu sei que a geografia vai falar mais uma mixaria de dinossauro. Aí eu dei aula pro 6º ano lá no Dom Pedro. E aí entrei na salinha lá e tal. Primeiro dia de aula. Professor, que dia que a gente vai aprender sobre os dinossauros? Eu tava começando a minha carreira. Aí o moleque... Professor, que dia que a gente vai aprender sobre dinossauro? Aí eu falei... Cara, não sei, não vou falar de dinossauro não, aqui é história. Eu fui escroto com ele, né? Eu fui fraquíssimo. Péssimo professor eu fui com ele. Tá, fui embora. Na outra semana, professor, que dia que a gente vai aprender sobre dinossauro? Aí eu falei, cara, aqui é história. Eu fui pior, né? Aí fui embora. Cara, aquilo foi me incomodando e aquele cara insistentemente, eu agradeço tanto aquele garoto. Hoje ele deve estar com 18, 19 anos. E eu quero encontrá-lo um dia e falar, velho, você foi minha salvação. Porque aquilo me incomodava e teve um dia que eu falei, cara, quer saber? Vou deixar o livro de lado aqui, vou aprender, sentei com o cara de biologia, aprendi umas paradinhas e tal. Não era eu, não era você. Pô, não era eu, é foda. Não era você. Era ninguém. E aí... Não era ninguém, vai. Segue. E aí eu estudei bastante coisa na internet, peguei umas imagens, coloquei no projetor, e aí fui falar pra ele sobre o Santana Raptor, que é um dinossauro brasileiro. O cara pirou, a galera toda parou. Aí eu falei, mas vou cobrar na prova. O pessoal adorou, e as provas, o rendimento foi altíssimo. E aí eu aprendi naquele momento que eu tenho sim obrigação de seduzir o meu aluno. Seja ele do ensino fundamental, seja ele do ensino médio, seja ele do ensino superior. É muito importante aproximar e trazer a realidade daquela galera, que é o que a gente faz, por exemplo, que as pessoas fazem na educação de jovens e adultos, quando quer aproximar pessoas que têm muita dificuldade, inclusive, de aprendizagem por conta de um histórico, de idade e tudo mais. Então, é utilizar essa pedagogia. Por que não se utilizar isso mais jovem? A gente acaba falando que a gente acaba quebrando muito os sonhos de muita gente, né? Porque a gente está acostumado a isso, que quando a gente é criança, a gente chega pro nosso pai e fala assim, o que você quer ser quando você crescer, meu filho? Você fala, astronauta. Fala, que isso, meu filho? Baixa a bola aqui, faz um concurso aí qualquer e seja feliz na vida, pelo menos você não vai passar fome, né? E aí é igual o meu primo, quebraram o sonho dele era ser gari. Ele achava lindo o gari sair pendurado no caminhão de lixo, usar aquela roupa laranja. Aí, Adrenalina, né, velho? Adrenalina e tal, ele ficava esperando ele ficava esperando o quê? Os gari com um copo de água na mão lá, porque era o sonho dele ser um gari. Aí quebraram o sonho dele, o cara virou advogado, tá aí na vida, aí fazendo não sei o quê. Mas fazendo um lixo de Aí olha pela de janela, advocacia. tá ele lá fazendo lá, uma defesa, ela pra janela. aí você vê o caminhão de lixo, ele olhando assim e fala, oxa vida, o cara livre, tá lá embaixo. Mas o que a gente brinca com o pessoal isso? Cara, você tem que ser o que você pensar, ser feliz. O que você quer ser pro resto da vida? Trabalho,
não é penoso. O trabalho tem que ser prazeroso quando você faz com amor, com carinho, e é o seu sonho que tem que estar ali. E a gente tenta renovar isso na molecada. Para a molecada que está ali, os pré-universitários, chega para a gente e fala assim, e aí, que curso que você quer fazer? Ah, direito, engenharia ou medicina. Tá, mas você quer fazer alguma coisa disso? Não, eu queria fazer artes plásticas. Por que você não faz? Ah, meu pai não deixa. Cara, acontece muito. o sonho é muito quebrado pelos pais, às vezes não por mal, mas porque eles estão pensando no seu futuro. Tá? Pensando que você vai morrer de fome. Né? Por exemplo, o pai do Hitler. O sonho do Hitler era ser artista. O pai dele acabou com esse sonho, olha o que o cara virou. Né? Se tivesse deixado o cara seguir o caminho dele, o cara era só artista. E pronto, não teria passado por aquela situação. Então, cara, o que a gente faz com o pessoal? É reativar o sonho. É fazer aquilo que gosta. Você tem que fazer o que você gosta. E aqui na Campus Party, o que é ótimo e fantástico é que a gente vê muita gente fazendo o que gosta. Fazendo o que dá prazer para isso. E o mundo, o mercado, ele está se desenvolvendo para isso. Né? Os nossos mercados novos estão vendo o quê? Dentro da tecnologia, você tem que ser mais rápido, você tem que ser mais dinâmico. Se você não aprende com isso... Você está na sala de aula, aí você está lá, o semblante do fracasso. Olha, eu tentei de tudo na vida, estou o professor. O aluno vai falar, cara, você não dá credibilidade ao que você passa. Você não dá o quê? Veracidade, você não encanta. O problema é que estão tirando o encanto do professor. Sim. Estão tirando o encanto da educação. Porque querem doutrinar de uma forma paliativa de que a educação tem que ser como o Rafael falou. Cara, de 200 anos atrás, aquela coisinha de Another Brick the Wall, que vocês podem ver lá do Pink Floyd, né? Todo mundo ali na sala e o professor, né? Chamamos isso de pedagogia tradicional, isso está errado, cara. A aula, ela acontece em qualquer lugar, a todo momento. Todo mundo tem conteúdo. Se você sentar com qualquer pessoa, ela sempre vai ter algo a lhe ensinar. Algo que você não sabe e você se apropria disso. E você está mais preparado para resolver os problemas da vida. E é isso que você tem que entender. Não é o porquê que você recebe, mas como você recebe e o que você vai fazer com esse conhecimento. Eu fui ver se a gente conseguia mais um tempinho para a gente conseguir bater um papo com o governador Hollenberg, com o Thiago Jarju. E aí, então, o pessoal ali contando o nosso minuto aqui, nosso tempo, a gente ficou arrochado. Agradecer vocês aí pela força, pela iniciativa. Show de bola. Thiago Jarju, secretário do Trabalho e Empreendedorismo, um cara que nos abriu as portas para a gente para estar aqui, para mostrar que a educação nova, ela tem jeito sim, junto com a tecnologia, junto com esse novo sistema, e esse empreendedorismo novo tem que ser trabalhado, não é, Thiago? Não é, governador Rodrigo Hollenberg aí? Vocês estão de parabéns pelo evento. Thiago, tá fantástico. Quero, por favor, todo mundo... Consegui fazer isso desde o primeiro dia. Eu ficar aqui, esses dois estão gritando velho. Aí que eu percebi que é dos caras. Galera, a gente vai abrir agora, nós temos o quê? 5 minutinhos. Alguma pergunta? Thiago Jarju, você tem alguma pergunta pra gente de história? Governador, você... Deixa eu... Rodrigo Hollenberg, Rodrigo Hollenberg é formado em História. Pode vir aqui, por Somos favor, dois governador. professores de História aqui. Vamos fazer uma pergunta do Enem pro governador. Teremos aqui agora no nosso sofá o governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, no sofá do Enem. Prazer, governador. Por gentileza. Tudo bem, governador. Antônio Guilherme, faça a nossa pergunta para o governador. Que é historiador também, né? Vou fazer uma pergunta de Enem para ele. Tem muito tempo que você não estuda história. Vamos fazer uma pergunta pesada, Tá acostumado... Tá ligado aí, vamos... Governador, primeiro ponto. Vai lá. Como é que foi a sua entrada para a universidade? Boa. Eu estudava no pré-universitário de Brasília. Eu estudei minha vida quase toda em escola pública. Escola Classe, Setor Leste, Setor Oeste, Elefante Branco. Apenas 2 anos eu estudei no pré-universitário, exatamente do 2º e 3º do científico. E nós organizamos o centro acadêmico do pré-universitário. Teve uma greve histórica pela redemocratização do país em Brasília em 1977 na UNB. Sim. E eu fui
representando os alunos secundaristas numa assembleia. E eu me encantei muito pela política e pela história, e por isso eu resolvi fazer história. Fiz e entrei na Universidade de Brasília em janeiro de 1978. 1978. Pô, Qual era bacana. a pior matéria que você teve na época da história? Só para você se situar, história e biologia. Biologia, história também. História. Não, história. Não tem pior matéria. Você poder conhecer a história da humanidade é sempre muito bom. Tem as mais difíceis, mais fáceis. É claro que a história contemporânea é mais fácil porque a gente acompanha mais de perto. Mas eu sempre tive muito mais dificuldade com física, química. É porque a Não gente temos fala. aqui É porque nesse momento. aqui é só humanas. As desumanas estão ali, ó. A partir da mesinha ali pra lá, tá tudo desumano, que são as exatas, né? Mas eu quero parabenizar vocês por estarem aqui inovando. Tudo. Isso aqui é a cara da Brasília que a gente quer. A Brasília do empreendedorismo, da criatividade, da inovação. É isso que vai construir um mundo melhor. E o que é muito importante é que essas novas tecnologias elas estejam conectadas a um mundo melhor. Elas estejam conectadas a uma visão social, de a gente construir uma cidade e um país mais solidário, mais generoso, em que todos possam ter as oportunidades que essa turma aqui está tendo. Grande abraço para vocês. É isso aí. Muito obrigado, governador. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado Só demais. nesse finalzinho, quero fazer uma consideração. A gente continua nesse papo sobre educação, sobre a importância da gente utilizar a rede social, da gente utilizar a imagem estática ou a imagem dinâmica dentro de sala de aula. A Campus Party, ela acaba exemplificando muito bem o que é que a gente espera de uma nova escola. A gente precisa de uma nova escola que, inclusive, vá favorecer aquele aluno e aquele estudante que quer empreender, que quer criar, que não quer mais a profissão cartesiana, aquela profissão tradicional. Ele não quer mais, agora o meu aluno lá do dinossauro, às vezes ele quer empreender para fazer um game de dinossauros e tal e tudo. Ele quer fundar um instituto que vai levar a educação sobre dinossauro para dentro da escola. Então alguém tem uma ideia e vai botar essa ideia para frente. E aí essa ideia para ela ir para frente, eu preciso que esses agentes, esses alunos, esses estudantes, esses parceiros dentro de sala de aula, eles sejam criadores e que eles sejam criativos. Eu preciso favorecer isso, eu preciso criar um campo que favoreça isso para que eles sejam empresários, inclusive. Porque eles levaram porrada, principalmente em Brasília, eles ouviram a vida inteira que eles têm que ser servidor público. Eles ouviram a vida inteira que ele, quando crescer, tem que ser médico. E às vezes não é isso. A gente fala no coaching que é muito importante descobrir qual é a verdadeira missão de cada um. Porque às vezes o cara do caminhão do lixo, o cara queria trabalhar com o caminhão de lixo porque ele gostava da mecânica, porque ele gostava do movimento, ou então porque ele gostava de uma questão ambiental. Na verdade, ele gostava do uniforme laranja. Aí ele pode ser um monte de coisa. Fosforescente. Ele pode fundar uma empresa que todos os funcionários Isso daí, cara. se vistam de laranja. O mais importante que a gente fala é o seguinte: valorização. A valorização é a coisa mais importante. Tanto valorizar o aluno que está dentro da sala de aula, que está fora da sala de aula, e valorizar o professor. Valorizar o ser, a pessoa que está ali. Tá? Porque é um grande exemplo de amor, por exemplo, e eu acho que já que a gente está quase finalizando aqui, eu, por exemplo, eu sou um cara que eu fiz direito até o 8º semestre e mudei para a história por amor, porque eu queria ser professor, porque eu descobri que eu tinha que fazer o que eu gostava. E estou feliz da vida, sentado aqui do lado, o governador veio aqui, né? A gente tem portas abertas lá, Fátima Bernardes nos quer em julho, e aonde que eu pensaria isso? Eu estou conseguindo isso tudo com o quê? Como um professor, levando conhecimento. E não tem coisa melhor, por exemplo, do que ter pessoas, como nós teremos aqui, alunos, estudantes que estiveram com a gente e a gente vê tendo sucesso. Né? Nós temos aqui 2 que tiveram aula com esses caras. Nós vamos ter aqui um aluno que está na UNB e ele traz muito isso, esse agradecimento, essa valorização dele estar lá por conta da gente,
de a gente ter ajudado um pouquinho. Então, o que o professor é feliz? Porque o professor ele não faz sucesso sozinho. O professor ele tem sucesso com o sucesso de cada um daquelas pessoas que passaram por nós. Então, quando a gente vê essa galera feliz, quando a gente vê essa galera tendo sucesso, cara, pode ter certeza que o seu professor, quando te acompanha no Facebook e vê você lá dando palestra na Campus Party, o cara tá felizão por você. Quando ele vê você tendo sucesso no seu emprego, na sua vida e sendo feliz, o cara tá lá felizão por você também. Entendeu? Então a gente precisa de valorização e respeito. E valorizar professor não é só a questão de monetário, não. É valorizar o ser, a profissão. É o cara que está ali se doando para levar o máximo do que ele tem para vocês. Né? Galera, a gente está encerrando. Eu queria agradecer a presença de todos que estiveram aqui. Uma honra ter vocês. Daniel, obrigado mesmo pela força, cara. Você é um dos nossos padrinhos. Padrinhos e exemplo. Daniel Zucco, galera, quem não conhece, eu tenho que fazer propaganda. Minha Brasília, lá no YouTube. O programa desse cara, nós estamos aqui, nós devemos um pouco a ele. Sim, porque com ele foi o certeza. primeiro cara que abriu, o cara que acreditou na gente. E, Daniel, muito obrigado. Uma honra ter você aqui e poder dizer isso pessoalmente. Muito obrigado. É isso aí. E galera, quem quiser acompanhar Valeu, a gente valeu, lá no obrigado, Facebook, obrigado. Sofá do Enem, estamos hoje com uma transmissão junto com a galera da Webzone, onde a única empresa aqui em Brasília que faz uma transmissão em HD pelo Facebook. Estamos com 6 câmeras ali, fazendo a transmissão direto pelo Facebook. Beleza? Um grande beijo para todo mundo. Valeu, valeu, tá? obrigado, Muito obrigado. obrigado. Muito obrigado. Bom estudos. E é nóis.